E você já aproveita aí para deixar um like, que é importante que você deixe um like no vídeo, que assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, de fato ele é. E se você não é inscrito aqui no canal, tem um botão vermelho aí, escrito inscrever-se. Aperta nesse botão aí, que você vai ver que ele rapidamente vai ficar cinza e vai aparecer inscrito. E aí você passa a receber todos os vídeos aqui do canal também. Faça isso então, se inscreve no canal e deixa um like. Sabe o que diferencia a doença crônica da doença aguda? É a diferença entre a diferença entre condição crônica e condição e doença crônica. A gente vai entender essas diferenças nessa primeira parte do e-book, e é bem legal, inclusive. Os termos aguda e crônica são bastante utilizados na prática clínica dos serviços. O termo aguda comumente se refere à manifestação de doenças transmissíveis de duração curta, como a dengue e a gripe, ou de doenças, estou nessa caixa azul aqui, ó, ou de doenças infecciosas também de duração curta, como apendicite ou causas externas, como por exemplo os traumas, né? As pancadas, as questões dos ossos ali, né? Deslocamentos ou quebrar mesmo, enfim. Isso é uma doença aguda. E ela é chamada de aguda porque ela é rápida, né? Ela vem com força, pum, mas depois ela logo vai. Isso é uma doença aguda. As doenças infecciosas de longa duração, que já é o contrário, né? Como por exemplo, tuberculose, hanseníase, HIV e AIDS, são consideradas condições crônicas, ou seja, que podem se arrastar por toda vida. Não se confunda aqui, ó. De repente alguém já pensou, por que não tem diabetes, por que não tem hipertensão? Né? Porque aqui a gente está falando de condições crônicas e não de doenças crônicas. A gente vai entender também essa diferença, e eu não sabia disso, né? Quando eu vi condições crônicas, eu achei que fosse falar da diabetes e da hipertensão também, né? Mas não é exatamente isso. Ele vai explicar pra gente por que, inclusive, que não inseriu aqui diabetes e hipertensão. Mas vamos lá. A evolução das condições agudas e crônicas são muito diferentes. As condições agudas, em geral, ou seja, as mais rápidas, né, iniciam-se repentinamente. E realmente é isso, é muito do nada. Apresentam uma causa simples e facilmente diagnosticada. São de curta duração e respondem bem a tratamentos específicos, como os tratamentos medicamentosos ou as cirurgias, né? Normalmente os medicamentos são antibióticos, né? Que é para acelerar o processo, e ele realmente responde ao efeito do medicamento. É preciso destacar, olha aqui a diferença, por que hipertensão e diabetes não entrou lá, ó. É preciso destacar que a condição crônica não é igual à doença crônica, né? Então o HIV que a gente viu aqui, ó, o HIV, hanseníase, tuberculose, elas são condições crônicas. Doenças crônicas a gente vai ver aqui agora quais são. Diabetes, hipertensão, a gente já sabe, né, que faz parte da nossa prática. Estou falando para destacar mesmo. Doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas, obesidade. Isso aqui são doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, câncer, né? Eu não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas o câncer, por exemplo, é uma doença que não parece ter cura, né? O que acontece é entre muitas aspas, um alívio momentâneo, né? Mas acaba que o tempo passa, ele volta em outro lugar, né? Algumas pessoas conseguem conviver sem que o câncer os levem à morte, acabam morrendo por outras questões, mas é muito comum que a pessoa faça uma cirurgia, se cure, né, da doença ali, mas depois de um tempo ele retorna ou no mesmo lugar ou em outro lugar. Às vezes pode ocorrer uma metástase e aí a gente já sabe que é mais letal, mas ele se enquadra aqui dentro do quadro, redundante, né? Mas vocês entenderam, de doenças crônicas, doenças que não têm cura e que nos acompanham mesmo até o fim da vida. Há outras condições crônicas, como os fatores de risco individuais, biopsicológicos e as doenças transmissíveis de curso longo, como
Lembrando que aqui é condição crônica. Mais exemplos, ó. HIV, hanseníase e certas hepatites virais, condições maternas e perinatais, os distúrbios mentais de longo prazo e as deficiências físicas contínuas, como amputações, deficiências motoras persistentes, dentre outras. Observe que existem diferenças entre a doença aguda e a crônica com relação à busca de cuidado. E aqui ele já vai entrar na parte da assistência, né? Como é que você faz o atendimento de um paciente com uma doença aguda e como é o atendimento com um paciente com uma doença crônica. As pessoas com uma doença aguda procuram um serviço de saúde imediatamente, pois geralmente os sintomas são graves ou interferem no seu cotidiano. E se você está estudando para o concurso de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, eu, como técnico, acredito que sou uma excelente pessoa para te ajudar nesse processo. Eu tenho um curso que já aprovou centenas de pessoas em todo o Brasil. Você pode ver esses relatos lá no meu Instagram, corre lá, Léo Sobral, tá aqui, ó, em algum lugar aqui em cima, tá vendo? Você digita isso aí lá no Instagram com 2 A's, Léo Sobral. Você vai ver diversos relatos de pessoas de Recife, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, gente, Bahia, muitos relatos, você vai ver lá no meu Instagram e você pode confiar que você vai ter um excelente material. Eu costumo dizer que o meu curso é o melhor curso pelo menor valor e ainda tem um cupom de desconto para você estudar comigo, tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados. No mais, a gente se vê, tá bom? Um grande abraço, tamo junto. Na unidade que eu tô agora, tem um profissional lá, cara, que ele tem um olhar assim para quando o paciente chega na unidade, que chega a ser assustador do quanto ele é certeiro. Às vezes chega uma criança com a mão assim na barriga, ele já fala de longe se é apendicite. E normalmente ele acerta, né? Mas é exatamente isso. As pessoas com doença aguda, elas procuram logo um serviço de saúde. Por quê? Porque não é uma doença que vem devagarzinho, aumentando a dor com o tempo. Não, quando ela vem, ela já vem fazendo a pessoa chorar logo de cara. Por isso ela procura logo de cara as unidades de saúde, né? Porque os sintomas de cara já vêm, de certa forma, grave. Ou interfere no cotidiano da pessoa. Às vezes não é grave, mas a pessoa não consegue de forma alguma ir para o trabalho, por exemplo. E aí ela precisa procurar um atendimento para entender o que está acontecendo. Já as pessoas com doença crônica, muitas vezes demoram a procurar o serviço de saúde, pois os sintomas podem se desenvolver de maneira lenta e silenciosa, de tal forma que não interferem imediatamente em suas atividades diárias. Aqui só um parêntese, né? Não só demoram a procurar o serviço, como depois de já diagnosticados, no caso dos pacientes com hipertensão, muitos deles deixam de tomar os medicamentos porque acham que está tudo bem, né? Desculpa. A hipertensão, ela é assim, né? A pessoa tá com a pressão altíssima, mas fisicamente ela tá bem. Então, como dificilmente é fácil de identificar quando a pressão tá alta, a não ser que use o aparelho, muitos deixam de usar os medicamentos porque acham que tá tudo bem. E aí, quando vê, vai parar na unidade aí tendo algum problema cardíaco, né? As pessoas com condições crônicas, em especial aquelas com doenças crônicas, requerem um sistema de atenção à saúde que seja proativo, integrado, contínuo, focado na pessoa e na família. Basicamente está falando do nosso trabalho de estratégia de saúde da família. Proativo, porque a gente sai na frente, normalmente é isso que acontece, especificamente do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, ele sai a campo, às vezes em busca de pacientes com hipertensão, né? Porque nem sempre eles nos procuram, eles descobrem a hipertensão por conta de uma outra, por conta de alguma consequência, né, da doença, não porque a família tem hipertensão e ele resolve investigar, porque normalmente é isso, né? É uma parada meio que genética. Se a família tem e você ainda não adquiriu, se a sua família, né, seu pai, sua mãe, seu irmão tem hipertensão e você ainda não adquiriu, você tem que pelo menos ter certeza de que você é uma pessoa
propícia a ter hipertensão, potencialmente terá. Então você já precisa se antecipar. Como eles não se antecipam, o serviço de saúde, a atenção primária, que trabalha promoção e prevenção, vai lá de forma proativa em busca desses pacientes. Integrado, porque ele trabalha com outras especialidades, contínuo, ou seja, para sempre, né, doença crônica, e focado na doença, né, focado na pessoa e na família. Então a gente tem ações específicas para essas pessoas, como por exemplo os grupos de hipertensão, onde a gente vai discutir a doença, falar sobre os cuidados, alimentação e tal, e é bem legal. Só tem na atenção primária, inclusive, essa discussão, né, fora do consultório, educação mesmo, popular e permanente em saúde. Esse modelo de atenção propõe papéis e tarefas para assegurar que as pessoas com condições crônicas, usuários dos serviços do sistema de saúde, tenham uma atenção estruturada, planejada, provida por uma equipe multiprofissional que realiza ações educativas na perspectiva da educação popular em saúde, acolhimento, autocuidado apoiado, atividades em grupos, né? Acabei de falar aqui do grupo de diabéticos, por exemplo, visitas domiciliares, terapias comunitárias, dentre outras estratégias de cuidado. Aqui, ó, só uma informação relevante, quando ele fala sobre uma ação planejada e promovida por uma equipe multiprofissional, né? Vocês sabem que o NASF é uma política dentro da estratégia de saúde da família que fica por cargo do município, né? O NASF e a equipe multiprofissional fica por cargo do município, do secretário municipal de saúde, de implantar ou não no seu município a equipe multiprofissional, ou o NASF, né? Junto com as causas externas, acidentes e violências, né? Que a gente falou lá no início sobre quebrar osso e tal, enfim, compõe as doenças e agravos não transmissíveis, conforme esquematizado na figura 2. Aí aqui tem um grupo de doenças crônicas não transmissíveis, que são as DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. Doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, doenças cardiovasculares, câncer ou neoplasias malignas, diabetes mellitus, doenças respiratórias crônicas. Essas doenças aqui respiratórias, a gente acho que são sinusite, rinite, né? A Tainá tem isso aqui, não melhora nunca, né? E nem vai melhorar. É uma alergia que ela adquiriu, que parece que é ad eterno. Causas externas, né, de doenças ainda, de doenças crônicas, ó. Acidente de transporte ou quedas, acidentes, homicídio, suicídio, causas externas indeterminadas, e demais violências, né? Violência interpessoal e violência autoprovocada. Violência interpessoal é violência de pessoa para pessoa, e autoprovocada, né, é a violência que eu provoco em mim mesmo. Vamos nos deter especificamente às doenças crônicas não transmissíveis. E aqui ele vai entrar na nossa área de trabalho. As DCNTs são um conjunto de condições crônicas relacionadas a diversas causas de início gradual, prognóstico, incerto e com duração longa ou indefinida. Elas são responsáveis por mais da metade das mortes anuais no Brasil. Os principais grupos de DCNT, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o CID, são as seguintes: doenças cardiovasculares, neoplasia, o câncer, né, ou a neoplasia maligna, diabetes e doenças respiratórias crônicas. E foi na aula de hoje que eu aprendi o que significa CID. CID é Classificação Internacional de Doenças, né? Então, se você chegar em qualquer outro lugar aí que aplica, né, o CID, em qualquer outro país, e ao invés de falar o nome da doença, mas falar CID-10, as pessoas vão saber que você está falando de... Quer dizer, CID-10 não, CID-10, por exemplo, as pessoas vão saber que você está falando de uma doença específica, porque é uma classificação internacional. As DCNTs atingem todas as camadas da sociedade e são causadas ou determinadas por diversos fatores, sendo eles biológicos, sociais, ambientais, econômicos, políticos, culturais e comportamentais. Entretanto, pode afetar de forma mais intensa pessoas de grupos vulneráveis por estarem mais expostas a fatores de risco.
E aqui, ó, dentre as principais DCNTs, na APS, na Atenção Primária de Saúde, em saúde, podemos elencar quais são as principais. Doenças cardiovasculares, de fato, é o que a gente mais tem, né? Essas questões cardiovasculares, pessoas que vêm de AVC, enfim, uma série de questões. Câncer tem bastante. Diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças respiratórias crônicas, obesidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o problema de obesidade também é um problema mundial, seríssimo de se resolver. Por exemplo, uma criança que desenvolve obesidade é muito mais difícil de reverter essa obesidade, diferente de um adulto. Normalmente uma criança com obesidade, ela leva a sua vida inteira com obesidade. Isso é um dado, a gente inclusive já estudou sobre isso aqui no nosso curso. Diferente de um adulto. Um adulto já é mais fácil reverter uma obesidade. Doença renal crônica e condições mentais e neurológicas. Modelo explicativo dos vários determinantes e fatores de risco. Então, o que determina, né, essas doenças crônicas não transmissíveis? A renda, escolaridade, acesso a serviço de saúde, acesso a medicamentos, né? Você já entendeu o que significa isso daqui, né? Quanto menos renda a pessoa tem, menos acesso a medicamentos, por exemplo. Apesar de que o SUS, ele cobre praticamente todos os medicamentos, né? Mas a renda dificulta nesse acesso. A escolaridade, ela está ligada a conhecimento também. Então, quanto menor o nível de escolaridade, menos esclarecida a pessoa é. E quanto menos esclarecimento, menos ela sabe dos seus direitos, né? E isso faz com que ela tenha uma piora na sua saúde. Acesso a serviços de saúde. E se você está estudando para o concurso de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, eu, como técnico, acredito que sou uma excelente pessoa para te ajudar nesse processo. Eu tenho um curso que já aprovou centenas de pessoas em todo o Brasil. Você pode ver esses relatos lá no meu Instagram, corre lá, Léo Sobral, tá aqui, ó, em algum lugar aqui em cima, tá vendo? Você digita isso aí lá no Instagram com 2 A's, Léo Sobral. Você vai ver diversos relatos de pessoas de Recife, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, gente, Bahia, muitos relatos, você vai ver lá no meu Instagram e você pode confiar que você vai ter um excelente material. Eu costumo dizer que o meu curso é o melhor curso pelo menor valor. E ainda tem um cupom de desconto para você estudar comigo, tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados. Mas a gente se vê, tá bom? Fatores de risco não modificáveis: sexo, idade, herança genética, raça, ou seja, tudo isso daqui não modifica a condição, independente de tudo isso daqui, ó. Fatores de riscos comportamentais modificáveis. Aqui só porque eu não falei, né? O que é não modificáveis? Não adianta mudar de sexo, não adianta trocar de idade, a herança genética, a raça, nada disso vai mudar e vai fazer alguma diferença para a melhora da doença. Então não adianta. Já aqui são os fatores de comportamento que você pode mudar para ter uma melhora. Por exemplo, tabagismo. Parar de fumar pode resolver a situação. Consumo de álcool pode resolver a situação. Reduzir aí um agravamento de uma cirrose, por exemplo, né? Como no tabagismo, que pode levar ao câncer e outras questões. Se parar, você evita de certa forma. Alimentação saudável, e aqui no caso da alimentação, ele já vai pegar praticamente todas as doenças, né? Porque a gente praticamente fica doente de qualquer coisa com uma alimentação ruim, né? Não teve um estudo recente aí falando sobre contaminação de carne que estava promovendo o câncer, por exemplo? Enfim, são matérias de dados que a gente desconfia, mas são matérias, né? São coisas que são faladas que a gente precisa ficar esperto, mas tomando cuidado com fake news, óbvio. E inatividade física. Quer ficar doente?
Uma dica aí para quem quer ficar doente, ó. Fica parado em casa, não faz nada não. Senta lá no sofá, comendo pipoca o dia inteiro, tomando Coca-Cola. Não faça nenhum exercício físico. Você vai conseguir ficar doente. E é isso aqui, ó. Então não quer ficar doente, a atividade física ela vai te ajudar também nisso, vai fortalecer seus ossos, vai te dar mais saúde, mais vigor, vai te ajudar inclusive com questões de procrastinação, né? Tudo isso está relacionado aí na atividade física. Então olha aí a dica aí, ó, para quem procrastina, como eu, por exemplo. Eu sou um grande procrastinador, reconheço, mas não tenho orgulho nenhum disso. Os principais fatores de riscos comportamentais para o adoecimento por DCNT são tabagismo, consumo abusivo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física. Todo esse grupo aqui a gente lida com ele todos os dias, né, na UBS. Os médicos, então, que tá ali todo dia no consultório, se eles forem fazer uma lista no final do que provocou as doenças que eles atenderam naquele dia, né, e todos os dias daquela semana, com toda certeza ele vai falar, pô, fuma muito, bebe muito, não tem uma alimentação saudável, inatividade física, né? E essa questão da alimentação saudável, a gente já sabe que ela está relacionada também à renda, acessibilidade de uma comida de qualidade e tal, e uma série de outras coisas. No modelo multicausal apresentado na figura 2, que a gente viu lá em cima falando sobre as diferenças, né, de condição crônica e doença crônica, podemos observar que além dos fatores de riscos comportamentais modificáveis, na verdade foi na imagem anterior, para o surgimento de uma DCNT, existe também os não modificáveis, representados pela hereditariedade, sexo e idade. Sobre o fator idade, observa-se a relação direta entre envelhecimento e o aumento do risco de desenvolver doenças crônicas transmissíveis. Quando fala sobre relação direta entre quando fala sobre o envelhecimento, na verdade, a gente já sabe que é comum que à medida que a gente vai ficando mais velho, as doenças venham. Isso é muito comum mesmo, né? A gente ainda tem pessoas com mais idade com muita saúde. Inclusive, essa semana foi uma senhora lá na unidade de saúde tomar a vacina da gripe, influenza. Ela foi sozinha, andando bem devagarzinho, mas ela chegou lá, quis ficar na fila, apesar de ela ter a prioridade, ela quis ficar na fila. A fila não estava grande não, deveria ter umas 3 pessoas na frente dela, mas ela quis ficar, super educada, tomou a vacina, foi embora. A CS dela estava comigo, né? A gente estava escalado para acompanhar os pacientes ainda com teste de... que, acreditem vocês, a minha unidade não parou de testar e a gente tem um polo específico para essas pessoas. E todo dia tem teste, tá? Não sei como é que tá no município de vocês. Mas isso não significa que a Covid tá pegando todo mundo aqui, não. Não é isso. Só tô dizendo que nós não paramos com atendimento específico para Covid. Quando essa senhora foi embora, a CS dela me falou, Léo, quantos anos você acha que ela tem? Eu olhei para ela e falei assim, pô, eu acho que ela tem uns 70, 75. Ela falou, Léo, ela tem 95 anos. É incrível você ver uma senhora de 95 anos andando ali devagarzinho, mas no tempo dela, respeitando tudo. Mas foi sozinha na unidade de saúde, tomou a vacina dela e voltou para casa. Provavelmente ela é daqueles idosos e idosas que chega pro filho e fala assim, eu não tô precisando de ajuda não, eu tô bem, né? A gente tem muitos casos disso. Mas ela foi lá. Mas não é comum isso, não é comum a gente ver pessoas na idade dela e até menos, já na terceira idade, com tanta saúde assim. Por que não é comum? Porque é normal que algumas doenças venham a partir de uma certa idade, como por exemplo Alzheimer, como por exemplo Parkinson, né, e algumas outras. Então o fator idade, ele não muda a condição. Então tem doenças que vão chegar sim no envelhecimento e aí não tem o que fazer, né? Não vai rejuvenescer, não tem como regredir na idade. Quem dera se tivesse, inclusive, eu voltaria a ser criança e não deixaria de ser criança nunca mais, porque é a melhor fase que tem. O termo risco é aplicado para definir a probabilidade de uma pessoa exposta em um período de tempo a determinados fatores ambientais, sociais e comportamentais e hereditários a desenvolverem uma doença, né? Quando eu falei lá da família, se a tua família tem muitos hipertensos,
você é uma pessoa em potencial risco de adquirir a hipertensão. Por conta de quê? Por conta da hereditariedade, né? Doenças que passam geneticamente, né? Que passam de pai para filho. Não é uma regra, mas é comum, é muito comum, inclusive. Vários fatores de risco podem estar envolvidos na origem de uma mesma DCNT. O tabagismo e a obesidade, por exemplo, são fatores de risco para diversos tipos de câncer, além de doenças cardiovasculares e respiratórias, né? O tabagismo é o hábito de consumir com frequência produtos derivados do tabaco, que contém nicotina e várias outras substâncias cancerígenas, estando presente em cigarros comercializados livremente no país e nos cigarros eletrônicos. Inclusive, cigarro eletrônico no Brasil é proibido. Não pode, não sei se já mudou, mas é proibido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a principal causa de morte evitável no mundo. Ou seja, morre muita gente por conta do tabagismo, mas poderia morrer muito menos, porque é evitável, gente. Eu sei que não é só parar de fumar, né? Eu não vou ser leviano, mas parando de fumar você diminui o número de mortes, de diversas outras doenças, inclusive. Assim, os esforços dos profissionais da saúde devem ser focados nos fatores modificáveis, já que a maior parte deles tem natureza comportamental. Por que a atenção primária é promoção e prevenção da saúde? Porque a gente foca exatamente naquilo que é modificável. Ainda que a gente tenha muitos pacientes com diabetes, ainda que a gente tenha muitos pacientes com hipertensão e algumas outras doenças crônicas, o trabalho da atenção primária, ele tem como base a promoção e a prevenção, ou seja, discutir os motivos que levam a essas doenças através da promoção da saúde, e na prevenção a gente vai pegar o que a gente discutiu e levar para a prática. Bom, beleza, já discutimos que a má alimentação contribui para o desenvolvimento de uma série de doenças, entre elas a hipertensão e a diabetes. Beleza, já entendi. Vamos para a prática, que é a prevenção da doença, né? Como que a gente faz então? Aí a gente vai ter que trabalhar com a intersetorialidade, que a gente já discutiu aqui, porque infelizmente a unidade de saúde ela não tem condições de garantir uma boa alimentação. A gente para, infelizmente, na promoção nesse caso, mas a gente consegue trabalhar através da intersetorialidade de forma que a gente minimamente consiga garantir que a população tenha acesso a pelo menos um pouco de uma alimentação um pouco melhor. Como que a gente vai fazer isso? Tentar garantir esse acesso. Convidando, por exemplo, a Secretaria de Trabalho e Renda para uma ação no município, para oferecer vagas de emprego, aqueles grandes processos de entrevistas, né, para fazer um banco de dados para trabalho. Quando a gente emprega a população, a gente dá a ela uma condição melhor de acessar melhores alimentos. Isso é uma forma de trabalhar a intersetorialidade. Por isso que na atenção primária é focado em fatores que são modificáveis, né? Então, a alimentação, tabagismo, uso abusivo do álcool, são coisas que a gente consegue trabalhar e a gente tem, na verdade, a obrigação de trabalhar. E se você está estudando para o concurso de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, eu, como técnico, acredito que sou uma excelente pessoa para te ajudar nesse processo. Eu tenho um curso que já aprovou centenas de pessoas em todo o Brasil. Você pode ver esses relatos lá no meu Instagram, corre lá, Léo Sobral, tá aqui, ó, em algum lugar aqui em cima, tá vendo? Você digita isso aí lá no Instagram com 2 A's, Léo Sobral. Você vai ver diversos relatos de pessoas de Recife, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, gente, Bahia, muitos relatos, você vai ver lá no meu Instagram e você pode confiar que você vai ter um excelente material. Eu costumo dizer que o meu curso é o melhor curso pelo menor valor e ainda tem um cupom de desconto para você estudar comigo, tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados. Mas a gente se vê, tá bom? Eu tinha lá na minha outra unidade
que eu trabalhei nos últimos anos, e agora eu pedi transferência, né? Eu tinha, na minha microárea, tinha muitos barzinho, né? Que na verdade nem era barzinho, era uma casa que abria uma tendinha e eles expunham lá uma série de cachaça, de uma série de coisas e tal. E vira e mexe, eu virava um beco lá da minha microárea, tinha uma vendinha dessa aberta e o pessoal bebendo. O meu trabalho como agente comunitário de saúde, de certa forma, era ser chato, né? Com muita educação e na brincadeira, porque a gente tem que descontrair para falar algumas coisas, tem que ser na forma de descontração. Vira e mexe, eu falava para eles: pega leve aí, hein? Daqui a pouco tá lá na unidade, olha a hipertensão. Toma cuidado porque tá fazendo uso de antibiótico, não pode beber, você já sabe, o médico já falou contigo. Vocês sabem como é que é, né? Esse é o nosso trabalho, não tem jeito, a gente vai ter que falar, mexer mesmo com a cabeça deles até que eles se convençam de que o que a gente fala é pro bem deles e de que essa mudança de comportamento para eles é essencial para que a doença não agrave. Mas é isso, cara, é luta. A atenção primária, ela não é a guerra de uma unidade de emergência, né? Que ali é guerrilha mesmo, é pesado. Mas a nossa guerra é uma guerra comportamental. E aqui convencer o paciente de que ele precisa mudar os hábitos é uma guerra que normalmente a gente perde, né? É muito mais comum ter mais pacientes que não entendem os motivos pelo qual precisam mudar o comportamento do que aqueles que mudam, né? Infelizmente. Mas é isso, essa é a nossa guerra. Sendo assim, os serviços de saúde e os profissionais precisam criar soluções e estratégias que envolvam não somente a redução de fatores de risco, mas também que levem em conta as realidades locais e suas particularidades. Então é isso, não adianta a gente falar que o paciente tem que mudar o comportamento. A gente vai ter que entender a realidade desse paciente. Há quantos anos ele está com alimentação desregrada? Há quantos anos ele bebe? Por que é que ele bebe desse jeito? O que desencadeou nele essa necessidade de beber? Será que ele não bebe para esquecer os problemas? E que problemas são esses? Como a gente vai trabalhar para chegar no ponto ali da dor mesmo, da causa, porque a gente precisa fazer isso. Por isso que é importante ter equipe multiprofissional dentro da unidade de saúde. O NASF e a equipe multiprofissional precisa estar em todas as UBS. A gente sabe que essa não é uma realidade, mas é muito necessário, porque o que a gente tem de problema de tabagismo, alcoolismo, uso de outras drogas é muito grande, né? Então esses profissionais, eles nos ajudam trabalhando e nos ajudam muito. Doenças crônicas custam caro para o SUS se não forem adequadamente prevenidas e gerenciadas. Desculpa, é um ponto aqui, ó. Doenças crônicas custam caro para o SUS se não forem adequadamente prevenidas e gerenciadas. Por que custa caro? Porque nunca vai... Se o paciente não mudar o comportamento, se a equipe de saúde não entender que precisa acompanhar e ficar no pé, ele vai ficar ali usando medicamento, tendo atendimento e gastando dinheiro do serviço de saúde, do SUS, por muito tempo, às vezes por toda a sua vida. Não é que o paciente está gastando dinheiro, não é isso. Mas dinheiro está sendo gasto para fazer retrabalho, né? Por conta de uma série de fatores. Então, aspectos a serem considerados sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Costumam ser de longa duração, têm origem em idades jovens, se manifestando na fase do envelhecimento, ou seja, normalmente, né, agora não tanto, que a hipertensão já mudou, a hipertensão está pegando até mais crianças hoje do que antigamente, mas normalmente a gente descobre uma hipertensão, ou descobria-se uma hipertensão ali pela meia-idade, né, 30 anos, 35 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e se manifestava na fase do envelhecimento, é quando vinha ali para valer. Mas já mudou isso, pelo menos com relação à hipertensão. Eu, por exemplo, sou prova disso, né? Descobri com 12 anos. A prevenção deve estar direcionada para os fatores de riscos comportamentais. Esse é o nosso trabalho, né? Trabalhar a mente dos nossos pacientes para que mudem seus comportamentos. Isso é a promoção e prevenção da saúde. São doenças que podem ser prevenidas
com políticas públicas e ações educativas. Quando a gente já sabe que falou em políticas públicas, esbarrou no trabalho do agente comunitário de saúde. Todos os dados que a gente coleta e bota no sistema, no final eles podem e devem ser revertidos para a criação de políticas públicas, né? Então, doenças que têm muita incidência em certo local, se ela é registrada e inserida no sistema, o governo tem a obrigação de pegar esses dados e fazer uma ação ali. E às vezes a ação é feita através de nós mesmos, profissionais de saúde. Nós colocamos em prática essas políticas públicas. Então, a estratégia de saúde da família é uma política pública. Por isso a gente está lá agindo com base em dados que foram levantados anos atrás, décadas atrás às vezes. E nós, enquanto trabalhadores, produzimos dados para décadas para frente, novas políticas públicas serem aplicadas no país e melhorar, a fim de melhorar a saúde das pessoas ou de reduzir os danos e os agravos à saúde. Tem mais aqui, ó. Levam décadas para estarem completamente instaladas na vida de uma pessoa. Tá falando da doença crônica não transmissível ainda, ó. Requerem um tempo longo e uma abordagem sistemática para o tratamento. Os serviços de saúde precisam integrar suas respostas nas abordagens. Para adequadamente responder à situação problema das doenças crônicas não transmissíveis, em resposta à nova pactuação mundial para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Ministério da Saúde do Brasil elaborou um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, criou uma política pública para enfrentar mesmo as doenças crônicas não transmissíveis. Vamos lembrar quais são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, da ODS. A gente já viu essa imagem, né? Quem se lembra dessa imagem aqui? Não sei se dá para vocês verem. Mas a número 1 erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria e inovação e infraestrutura, redução das desigualdades. Tá ruim para ler aqui esse amarelo. Cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. 13. Combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, né, a qualidade de vida para os animais submarinos. E aqui tem relação direta com a poluição, descarte de água, né? Enfim, nos mares, aí não de água não, de lixo, de petróleo, nos mares e rios. Vida sobre a terra, aqui especificamente da natureza, né? Pensando na questão do desmatamento, da flora e da fauna. Paz, justiça e instituições fortes, falando de instituições públicas mesmo. E o 17 é parcerias em prol das metas, ou seja, trabalhar todas as redes integradas para que consiga alcançar os resultados do que a gente acabou de ler aqui, né? E essas são as metas, são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso aqui é mundial, não é só Brasil. Os ODS apresentados na figura 5, que são esses aqui que a gente acabou de ver, representam um plano de ação global partindo de 4 principais dimensões: social, ambiental, econômica e institucional. E eles têm o objetivo de levar o mundo a um caminho sustentável com medidas transformadoras. Então acredita-se de que se conseguimos todos os setores das sociedades, públicas e privadas, e o terceiro setor, né, que são as ONGs, instituições sem fins lucrativos, se conseguimos alcançar esses objetivos aqui, a gente tem como consequência um caminho sustentável com medidas transformadoras. A gente consegue uma sociedade mais justa, socioeconomicamente justa, com todos tendo acesso à saúde, erradicação da pobreza. Então uma série de coisas, né? Bem legal. Só é difícil, né? Ainda mais quando a gente pensa
que cada país tem o seu nível de corrupção e alguns parece que é 100% de corrupção, né? Enfim, isso dificulta esse processo de trabalho. Enfrentamento das doenças e agravos não transmissíveis no Brasil. Então aqui tem os eixos dessa ação que a gente acabou de ler, ó. Vigilância em saúde, promoção da saúde, prevenção em saúde e atenção integral à saúde. Vamos ver. E a figura 7 apresenta a meta nacional proposta para as doenças crônicas não transmissíveis até o ano de 2030, prevista no plano de enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis de 2021 até o ano de 2030. Olha isso daqui, ó. 308 mil óbitos prematuros por doenças crônicas não transmissíveis em 2019. 308 mil pessoas morreram. Reduzir em 1/3 a mortalidade da DCNT até 2030. Aqui tem muitas informações aqui legais. Deixa eu ver, ó. 15% de probabilidade incondicional de morte prematura em 2019. Então aqui ele fala também reduzir 1/3 até 2030. Então se tem 15% de morte, reduzindo aí para 1/3 disso, a gente cai para 5%. Aqui espera que a gente chegue a esse número até 2030, né? E aí tem essas informações aqui, ó. Daí a importância de o ACS investigar nos domicílios e territórios as pessoas com fatores de risco para DCNT. Por isso que eu falei que o trabalho do agente comunitário, da agente comunitária de saúde, é sim sair em busca de pacientes que têm hipertensão, que têm diabetes e que nem eles sabem. Daí a importância do ACS investigar nos domicílios e território pessoas com fatores de risco, bem como ficar atento às necessidades e queixas dos usuários, né? É isso. Pô, tô com muita dor de cabeça, não passa nunca, pelo menos uma vez por semana é dor de cabeça, eu tô assim há anos. Quem toma remédio para hipertensão sabe que se ficar 2 dias aí sem tomar o medicamento, a dor vem com tudo, né? A gente sente logo. E é um sintoma da hipertensão, é dor de cabeça. Para quem não usa medicamento e não sabe que tem a doença, mas está com uma dor de cabeça constante, pode ser hipertensão, pode ser enxaqueca ou pode ser uma série de outras coisas. Tem que investigar. Caso seja necessário, deve-se encaminhar os usuários para a unidade de saúde, registrar e comunicar o fato aos demais profissionais da equipe, visando a detecção precoce dessas DCNTs. Por que precoce? Porque pode estar no início, né? E aí o tratamento é com medicação mais leve, e se pega no início com uma medicação mais leve, a chance de ele prosseguir o tratamento com essa mesma medicação leve é muito grande, né? Porque ele pode tomar uma série de medicamentos para uma doença só, que é o caso da hipertensão. Tem gente que toma 1 medicamento, tem gente que toma 2, como é o meu caso, mas tem pessoas que tomam 3 remédios para hipertensão, 4 remédios para hipertensão. Se a gente pega de forma precoce, a chance dessa pessoa fazer uso de poucos medicamentos e medicamentos mais leves durante toda a sua vida é maior. Por isso é importante a gente investigar sim. Esse é o nosso trabalho, né? A gente precisa fazer o nosso trabalho com qualidade. Eu sempre falo que é isso, é com qualidade e porque é dinheiro público, né? A população paga os impostos, o SUS, ele é de graça, mas não é de graça, né? A gente paga imposto, então a gente precisa dar um bom retorno para a nossa população. E se você está estudando para o concurso de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, eu, como técnico, acredito que sou uma excelente pessoa para te ajudar nesse processo. Eu tenho um curso que já aprovou centenas de pessoas em todo o Brasil. Você pode ver esses relatos lá no meu Instagram, corre lá, Léo Sobral, tá aqui, ó, em algum lugar aqui em cima, tá vendo? Você digita isso aí lá no Instagram com 2 A's, Léo Sobral. Você vai ver diversos relatos de pessoas de Recife, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, gente, Bahia, muitos relatos, você vai ver lá no meu Instagram e você pode confiar que você vai ter um excelente material. Eu costumo dizer que o meu curso é o melhor curso pelo menor valor e ainda tem um cupom de desconto para você estudar comigo, tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados. No mais, a gente se vê, tá bom? E aqui o diálogo entre as agentes de saúde, ó. Jerusa, como acontece o monitoramento dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis?
Aí a Bia responde: Bia, existem os sintomas de informação e outras estratégias. Já ouvi falar nas pesquisas de telefone. Vamos entender? Essa questão do telefone ficou muito em voga na pandemia, né? Teve muito atendimento online e tal, enfim, via videoconferência, até por telefone mesmo. Vamos abordar um pouco mais sobre a promoção da saúde, prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e a importância da educação para o autocuidado. E aqui o diálogo continua. Jerusa, precisamos conhecer as necessidades de saúde das pessoas do nosso território e os seus problemas de saúde. Bia, para isso precisamos primeiro cadastrar todas as pessoas do nosso território, informando suas condições de saúde, os riscos socioambientais e sanitários, identificando aqueles com DCNT. Vamos? Lembra o que eu falei quase agora? De que uma forma que a gente tem de garantir o NASF, equipe multiprofissional, e também de ter políticas públicas fazendo cadastros com qualidade? Olha aqui mais uma vez o texto dizendo pra gente, ó. Para isso precisamos primeiro cadastrar todas as pessoas do nosso território, não só cadastrar, mas informando suas condições de saúde, os riscos socioambientais e sanitários, né? Exemplos de riscos socioambientais e sanitários de perguntas que tem no cadastro individual e territorial. Como que é a casa? É casa de madeira? É casa de alvenaria? Esgoto a céu aberto? A água é tratada? Tem filtro? Não tem filtro? Vem direto da bica? Todas essas perguntas tem no cadastro individual, no eSUS, no VitaCare e acredito eu que tenha em outros sistemas, porque eu só trabalhei com esses dois. E nós temos a obrigação de passar esses dados. Eu fiz um vídeo aqui para o canal essa semana, que eu não sei se vocês viram, que foi uma pergunta que veio do Instagram, lá do meu Instagram. Inclusive, quem quiser me seguir lá no Instagram, Léo Sobral com 2 As, Léo Sobral. Eu abro, vira e mexe, eu abro caixinha de pergunta lá. E aí veio uma pergunta para mim assim: Léo, por que o agente comunitário de saúde tem que perguntar a renda das pessoas? E aí eu respondi a pessoa lá, mas eu pensei, se uma pessoa tem essa dúvida, pode ser que mais pessoas tenham. E lá no YouTube eu tenho uma rede maior do que aqui, no caso lá no Instagram, né? Então eu fiz um vídeo específico para falar por que o agente comunitário de saúde precisa responder a pergunta sobre a renda, né? Basicamente, fazendo um resumaço do vídeo, que tem uns 8 minutos só, a gente precisa perguntar a renda porque a gente, a partir dessa identificação, a gente sabe o quanto aquela microárea e aquela comunidade é desenvolvida economicamente e o quanto esse desenvolvimento ou não desenvolvimento econômico impacta na saúde dessas pessoas. Por isso, o agente comunitário de saúde precisa perguntar sobre a renda das famílias sem timidez, sem vergonha, e garantir para a pessoa que o que a gente está perguntando é uma informação que não vai sair dali, vai do ACS para o sistema e acabou. Não vamos falar para o vizinho, não vamos debater na roda de conversa que fulano de tal ganha 3 mil e na outra casa ganha 600 reais. Não cabe a gente isso, mas cabe a gente perguntar a renda para a construção de políticas públicas. Quem não assistiu o vídeo, está muito mais aprofundado lá e está bem legal, inclusive. Recomendo. No trabalho em saúde, promover um cuidado que responda às necessidades de saúde não é simples, especialmente ao reconhecer a pessoa como um ser social, inserido em um contexto em que vários fatores podem influenciar nas suas decisões sobre a sua saúde ou condição de adoecimento. Reconhecer onde e como acontece a vida das pessoas é necessário para uma atenção à saúde mais condizente com suas necessidades. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente reconhece onde e como acontece a vida das pessoas, e dentro desse como aqui, ó, tem a renda delas, né? Como que elas sobrevivem? Como que elas conseguem acessar a alimentação? Com dinheiro. Qual é essa renda? Como é essa renda? Toda a minha microárea, eu tenho mais pessoas desempregadas ou eu tenho
menos pessoas desempregadas. Como é que é isso? Na minha microárea, a maioria das pessoas, a imensa maioria, recebe no máximo um salário mínimo. E quando eu falo no máximo um salário mínimo, significa que muitos recebem menos de um salário mínimo. Ou na minha microárea, a maioria delas recebem até 3 salários mínimos. Ou na minha microárea, para quem pega as áreas mais nobres aí, as pessoas recebem 10 salários mínimos, 15 salários mínimos. E aí, a gente precisa saber disso para a gente entender como é que funciona a nossa microárea e o nosso território como um todo. Por isso, perguntar a renda é importante, porque é somente a partir daí que a gente vai ter uma atenção à saúde mais condizente com as necessidades. Né, uma microárea que não precisa de muita atenção porque as famílias são desenvolvidas economicamente, vai fazer com que a unidade de saúde não se preocupe com questões socioeconômicas, porque não é necessário. Foque em outro problema, então. Isso é equidade.